pessoal, bom dia, um abraço para todos os desbravadores. Deus abençoe vocês nesse Campuri, né, que vai começar essa semana, Campuri. Aí segunda-feira que vem vocês já estão de volta, né? Deus acompanhe vocês, tá? No trabalho que vocês vão fazer, principalmente os desbravadores Shalom aqui da minha igreja, o CPA 3. E um abraço e um beijo para o meu amor que está fora do país, né? Um beijo, amor da minha vida. Gente, vamos às notícias de hoje, né? Hoje é dia... Hoje, segunda-feira, né? Dia 14 de setembro, foi ontem, domingo, hoje, segunda-feira, dia 15 de setembro, né? Para que te conheçam, né? Hoje, 8 horas e 3 minutos, agora está fazendo 29 graus em Cuiabá, né? 29 graus e hoje a máxima vai chegar a 40 graus. Aliás, 41 graus, tá? Tá aqui o prognóstico aqui. A mínima de 27, será um dia ensolarado, tá? Alerta de baixa umidade, tá? Hoje nós vamos chegar aos 41 graus, 40 graus, 41 graus. Então, cuiabanos, né, vamos hidratar, vamos tomar bastante água, né? Porque não será um dia fácil aí, né? Para todos nós, né? Não será um dia fácil. Então, vamos à perspectiva, né, de melhores cuidados com a saúde, tá bom? Melhores cuidados com a saúde. Dia 15 de setembro, quer dizer, metade do mês de setembro já foi, né? Tá indo. E só tem mais 15 dias de setembro, aí nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. O último trimestre, né? Acabou o ano. E é assim mesmo, né? O tempo tá passando tão rápido que a gente às vezes nem vê, né? Nem vê, né? Então tá difícil mesmo os dias de hoje. Mas vamos ao estudo da lição. Deus nos abençoe. Querido Pai, querido Deus, nos ilumine, nos ajuda, nos inspire para que nós possamos compreender o estudo da lição desse dia 15, né? Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados. Obrigado pela noite repousante, a noite de sono, né? Obrigado por nos dar mais um dia de vida. Se despertou aí com a vitalidade. Continua conosco, Senhor. Não apague os nossos nomes do teu livro santo, o livro da vida. Que eu consiga hoje, ou que eu venha hoje permanecer contigo. Eu estou contigo. Nós estamos com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas indiferenças, nossa negligência, né? E ajuda-nos a sermos aperfeiçoados hoje no teu amor, em nome de Jesus. Amém. Então a lição de hoje, segunda-feira, para que eu te conheça. Êxodo capítulo 33, 12 a 17, nós vimos ali a experiência de Moisés com Deus lá no deserto, né? No deserto do E vamos ler o texto aqui, Êxodo capítulo 33. Êxodo é o segundo livro da Torá, né? O segundo livro da Bíblia. Então, aqui no capítulo 33, o livro de Moisés, aqui Moisés tem um diálogo com Deus aqui, né? Do verso 12 ao verso 17. Diz a Bíblia o seguinte, ó. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que essa nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair desse lugar, pois como se poderá saber
que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço. Né? Favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Bom, esse aqui é o diálogo de Deus com Moisés, né? Interessante, Deus está falando que conhece Moisés. Mas Moisés é um ser humano, né? Tudo cheio de dúvidas, tudo cheio de inseguranças. Como eu e você estaríamos diante ali de Deus, né? Deus sabe tudo sobre nós, mas o que Moisés naquela ocasião realmente sabia de Deus, né? Quase que nada. Deus o chama para conduzir o povo no deserto. Moisés, como todos os seres humanos, inclusive como aconteceu com Abraão, né? Quem é o Senhor, para que eu fale do Senhor para eles, me torne o Senhor conhecido, né? Então, para Moisés, naquele momento, tudo era o quê? Uma incógnita, né, gente? Tudo era assim, cheio ele estava cheio de perguntas na cabeça, né? Cheio de dúvidas. Eu acredito também que nós estaríamos da mesma maneira de Moisés ali, né? Cheio de dúvidas, cheio de perguntas para fazer para Deus, né? Então, às vezes para Deus é mais fácil, né? Porque Deus sabe tudo sobre nós. Mas o que nós realmente sabemos de Deus, né? A gente sabe muito pouco de Deus. E às vezes nós temos a nossa tendência é duvidar, né? Nossa tendência nunca é confiar plenamente, porque a gente não sabe, a gente está incerto quanto ao dia de amanhã, né? Então, por exemplo, Moisés também estava assim. Hoje, dia 15 de dezembro, é o dia do cliente. Hoje é o dia nacional do musicoterapeuta. Hoje é o dia internacional da democracia, né? E hoje é o dia internacional, tá, da democracia. E hoje é o dia mundial de conscientização sobre linfomas. Linfomas, né? Você descobrir que tem um linfoma, então você tem que buscar um tratamento o mais rápido possível, né? Um tratamento mesmo. Porque não é brincadeira não, né? Bom, gente, a gente vai aqui achando o site de notícias, mas antes de a gente continuar, vamos também à meditação, tá? Cara, eu achei absurdo aí o que aconteceu depois da morte do Charlie Kirk, né? Pessoas apareceram nas redes sociais, eu fiquei muito entristecido, né? Comemorando, cara. Absurdo, comemorando a morte de um ser humano, de um pai de família, né? Um pai de duas menininhas, duas crianças, só porque ele representa a direita norte-americana, então apareceu gente da esquerda, gente desalmada, tá? Porque nem todas as pessoas da esquerda fazem isso, comemorando a morte dele, porque ele é um dos apoiadores do presidente Donald Trump. Gente, isso não é humano, isso não se faz. Eu não comemoro a morte de nenhum esquerdista, não, seja ele quem for. Cara, eu vou ficar muito sentido se de repente o Lula, né, que o pessoal da direita fala tanto, né, morrer, cara. Eu gostaria muito que Lula, ele botasse a mão na consciência e revesse tudo que ele fez contra o Brasil e contra os brasileiros, e também a favor, né? E Lula chegasse em rede nacional e falasse, cara, chorasse, porque às vezes a gente critica tanto o presidente da República, mas a gente não sabe no íntimo o que se passa com ele de verdade, né? O Alexandre de Moraes mesmo, cara, eu não comemoraria a morte do Alexandre de Moraes, não, de jeito nenhum, velho. Eu espero que Alexandre de Moraes ele tenha consciência de que o que ele está fazendo pelo Brasil é separar cada vez mais os brasileiros, né? Há uma guerra política, uma guerra social no Brasil por causa das decisões de Alexandre de Moraes, entendeu? Das perseguições políticas. Só uma vez o Brasil, a direita chegou ao poder,
que foi com Bolsonaro. E Bolsonaro manteve a economia do Brasil, mesmo em tempo de crise, no tempo da pandemia, segura. A direita esteve no Brasil depois da intervenção militar, né? Eu quero que os brasileiros se unam, sabe? Eu quero a paz no Brasil. Eu não quero mais guerra no Brasil, não. Eu não aguento mais de ver o Brasil do jeito que está. Eu estou a ponto de fazer como milhões de brasileiros já fizeram, né? Foram embora do país. Tem gente que está morando no Canadá, foi para o Reino Unido, foi para a Europa, outros foram para Israel, outros foram para os Estados Unidos, outros foram para a Argentina, foram embora do Brasil. Porque a gente não aguenta mais essa mesquinharia política, essa guerra de direita contra esquerda, sabe? O Brasil está vivendo em guerra entre irmãos. Isso é insuportável, a gente tem que parar com isso, gente. Nós temos que entender o seguinte: não importa quem vai assumir o poder no Brasil, ele vai assumir ali também milhões de problemas para resolver, principalmente os problemas sociais, né? Os problemas da abastecimento do Brasil, os problemas energéticos, energia, né? Energia limpa, os problemas do desmatamento da Amazônia, o desmatamento do Cerrado, o desmatamento dos biomas do Brasil, entendeu? Os problemas do saneamento básico. O Brasil tem muita doença, gasta-se muito com saúde, o SUS está sucateado, porque a gente não trata do problema na cerne do problema, né? na origem do problema, que é o saneamento básico no Brasil, nas cidades brasileiras, o esgoto, né? O esgoto cai em céu aberto e cai no rio, destruindo a fonte energética e alimentícia que o rio proporciona às cidades. Então nós temos que ter um plano, um planejamento para resolver a questão do saneamento básico no Brasil, as questões sociais, da pobreza, das pessoas que vivem nas ruas, né? Então a gente comemorar a morte de um outro ser humano, um pai de família, tem crianças que ele cuida, porque ele prega sobre o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele está a favor de quem está trabalhando no poder. Imagina se eu fosse contra Lula e falasse todas as coisas de maldições, coisas feias, né, sobre Lula, sendo que eu sei que o Lula é só um ser humano, cara, que está lá. E ele tem uma equipe ao redor dele. E às vezes eu acho que essa equipe fica completamente desnorteada, né, sem saber o que fazer. Porque eu acho assim, que todos os caras que assumem o poder, eles sofrem de uma coisa: falta de planejamento. Falta de planejamento. Ele não sabe o que vai fazer. O que faz um vice-presidente? O que faz um vice-prefeito? Né? Tem que ter planejamento. Você tem que contratar pessoas da área de logística, da área de planejamento, dos caras que fazem mesmo os projetos, entendeu? Para planejar como é que você vai trabalhar, como é que você vai, por exemplo, fazer a recolta de recursos públicos e recursos privados das empresas, dos grandes empresários, para resolver aquela questão na cidade, aquela questão no país, né? Tirar o Brasil do mapa da fome não é fácil. Então como é que você vai alimentar tanta gente miserável que não tem qualificação para trabalhar, né? Pessoas que não sabem ganhar dinheiro, pessoas aí, milhões de pessoas doentes, pessoas correndo risco de morte. Então é muito problema para resolver. Então você tem que ter uma equipe de logística, uma equipe de projeto, tem que fazer um projeto. Por isso que eu sou contra esse sistema de governo do Brasil, de república federativa. O Brasil precisava, pelo menos, nós conseguimos, pelo menos, fazer projetos que durem aí 50 anos, 20 anos, ou no mínimo 10 anos, para solucionar os problemas brasileiros. Projeto mesmo que deve ser seguido por um político atrás do outro que se sucedem no poder. Por isso que eu acho, por exemplo, que só 4 anos de poder é muito pouco. O cara, no mínimo, tem que ter uns 10, 15 anos para governar. Lembro dos reis antigos, eles tinham 40 anos, 50 anos de reinado. E quando o rei era muito bom, e a gente torce para que a pessoa que seja eleita seja muito bom, competente, resolva os problemas. Para de ficar gastando dinheiro público, roubando, tirando dinheiro, aumentando impostos. Quanto mais você aumenta imposto, mais decadência você traz à nação. Você veja o exemplo, por exemplo, de Salomão. Salomão foi rei em Israel, ele aumentou os impostos. O que aconteceu? Salomão mergulhou Israel numa crise. Depois que Salomão faleceu, o reino de Israel acabou, foi destruído, porque era muito imposto sobre o povo. Era muita, pessoas trabalhando para favorecer uma elite de ricos. Então, o governo de Salomão foi desastroso. Acumulou riqueza para si e para a família dele em Israel e tal, mas
mas as custas de quantos? De quantos escravos? Quantos servos? Quantas pessoas? Quantos pobres? Entendeu? Então, injustiças sociais, né? Aumentou o tamanho do abismo social. Então nós temos que acabar com isso. A questão da educação, resolver o problema da educação. Nós precisamos de escolas fundamentais que sejam integrais, entendeu? A criança entra lá às 7h30 e sai de lá às 4h30 da tarde. Mas ele alimenta na escola, ele estuda, ele faz cursos, muitos cursos. Quando ele sair dali do ensino médio, ele já sai com uma profissão. Se ele não quiser fazer faculdade, ele já sai dali realmente formado, já praticamente com uma faculdade na cabeça, com uma profissão já. Porque a escola preparou ele para aquela profissão, entendeu? Aquela oficina, aquela profissão que ele vai exercer no futuro. Seja qual profissão que ele escolher. Entendeu? Se ele não quiser fazer faculdade, ele já tem uma profissão formada no ensino médio. A escola precisa oferecer robótica, computação, sabe? As profissões do futuro. O ensino médio precisa oferecer isso para os alunos. Preparar esses alunos para a área da educação, formar professores. Então tem que voltar aos cursos de magistério, de contabilidade, de empresas, empreendedorismo. Desde o começo, empreendedorismo. Desde o começo você ensinar as crianças a trabalhar com dinheiro, né? Como você trabalhar com o dinheiro, com investimentos e tal, né? Educação financeira. Então tudo isso você tem que melhorar na educação. A educação precisa ser melhorada. A educação precisa ser melhorada. Né? A saúde, né? Você tem que aparelhar o SUS, os hospitais e os centros de tratamento do SUS, né? Os postos de atendimento, as UPAs, com os melhores aparelhos possíveis. Tá? Os melhores laboratórios, né? O SUS tem que ter os melhores laboratórios, tem que ser do SUS. Então tem que parar de sucatear o SUS e, pelo contrário, tem que investir no SUS. Preparar profissionais para trabalharem com esses equipamentos, com esses materiais. Então tudo isso tem que se ver. E isso, a gente só pode melhorar isso aí quando tem o quê? Planejamento. Planejamento. E eu vejo que muitas pessoas assumem o poder sem nenhum planejamento. E aí passa vergonha. Fica ali naquele cargo, né, de autoridade, naquele cargo de gestão pública, passando vergonha diante da imprensa, de perguntas de repórteres, porque não tem o que responder. E aí, incompetência. O que mais se detesta na vida de qualquer, por exemplo, qualquer empresário, qualquer investidor e tudo mais, é incompetência de gerência. Gerência incompetente, o cara que não tem planejamento, o cara que não tem um norte, um rumo para seguir. Isso é vergonhoso, isso é vexatório. Aí a preocupação é só aumentar. Você coloca um ministro que não sabe nada de economia, pelo amor de Deus, eu fiz 3 meses de economia na faculdade. Pelo amor de Deus, você tem que colocar ali uma pessoa que entende de economia. É o mínimo que se espera de um governo nacional do tamanho do Brasil. O Brasil é um país que tem um escopo de continente, é continental. Não é beneficiar amigos com cargos políticos. É você colocar gente competente em cargos certos. O presidente do Banco Central, ele tem que saber tudo de economia e de gerência e administração do Banco Central. Saber mexer mesmo com dinheiro, com a grana, investimento. Agora só ficar ali para aumentar taxas e aumentar impostos e rever isso junto ao Congresso Nacional, junto ao Senado. Aí ter o aval do Supremo Tribunal Federal, de um juiz. Cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para quem está no poder. Demonstra incompetência, ingerência, despreparo. Despreparo. É isso que eu vejo no Brasil. Infelizmente é isso que está acontecendo na nossa nação. E aí o Brasil não vai melhorar nunca. O Brasil sempre vai ser vítima desses incompetentes que, vez ou outra, assumem o poder. Tá? Vamos voltar aqui ao nosso assunto. A meditação matinal de hoje fala sobre sair de Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18:4. O versículo de hoje apresenta o chamado para o povo de Deus sair de Babilônia. Esse convite remonta ao tempo em que os judeus foram levados cativos por Nabucodonosor. O sentido, porém, de levados cativos precisa de uma explicação atualizada. Até recentemente pensávamos que os judeus tinham sido levados à força pelos babilônios. Mas não foi bem assim. Embora muitos tenham sido sequestrados de suas famílias, como Daniel e seus companheiros, outros foram para lá voluntariamente.
Isso é o que descobrimos em uma coleção de tábuas de argila encontradas no Iraque. Isso aqui, Rodrigo Silva, ele é arqueólogo. Que detalham transações comerciais dos judeus na Babilônia. Ali percebe-se que alguns foram atraídos por oportunidades comerciais, financeiras mesmo. As visitas de Nabucodonosor a Jerusalém não se limitavam à expansão de seu reino. Ele também buscava incentivar a migração de comerciantes judeus para o sul do Iraque, visando aumentar a circulação de mercadorias e reverter a crise econômica causada pelas guerras e pelos gastos excessivos com a reconstrução de Babilônia. As tabuinhas inscritas em acadiano detalham o comércio, os impostos e os créditos acumulados. Ali menciona-se inclusive uma família judaica tradicional com 4 gerações, começando pelo pai, Shamak Yamá, seu filho, seu neto e os 5 bisnetos, todos com nomes bíblicos. Embora muitos tenham regressado a Jerusalém após a libertação persa em 538 a.C., outros preferiram continuar em Babilônia, formando uma comunidade judaica ativa que durou 2000 anos. Descendentes desses antigos judeus só sairiam do Iraque, do Iêmen e do Irã após o ano de 1950, quando retornaram para o recém-criado Estado de Israel. No Apocalipse, a Babilônia se tornou símbolo de toda a confusão religiosa que assedia e engana o povo de Deus. À semelhança da Babilônia histórica, o perigo de sua versão mística não é o cativeiro forçado, mas a sedução enganosa que aprisiona pela ideologia, sem o uso de algemas. Portanto, é imperativo que tenhamos ouvidos espirituais capazes de reconhecer a voz de Deus que diz: saiam dela, povo meu. Aqui é um convite de Deus para que entendamos e compreendamos de que Babilônia não é só questão da guerra, né? É questão de você decidir. E Babilônia aqui representando aqui o quê? Os reinos desse mundo, os costumes do mundo, né? O mundanismo, a falta de compromisso realmente com Deus e sua palavra, né? A pregação do Evangelho. Então é isso aqui que o escritor aqui do Apocalipse está retratando, né? Mas vamos você sair dela, quer dizer, saia das seus costumes, suas crenças, né? Que afastam a adoração de Deus e volte-se para a adoração a Deus, né? Isso que o Rodrigo Silva está falando. Nossa consagração, a nossa comunhão com Deus não pode ser perdido com o dia a dia, né? O calor do dia a dia. As nossas decisões têm que sempre pautar pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, né? Vamos lá, temperatura e indicadores financeiros das notícias de hoje, né? Hoje, Dia Mundial de Conscientização sobre Linfomas e o Dia Internacional da Democracia. A mínima lá em Natal, do Espírito Santo, eu já falei a temperatura aqui de Cuiabá, mas a mínima em Natal é 23 e a máxima 28 graus, em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Dólar comercial está em baixa de 0,71%. Um dólar comercial está custando R$ 5,35. O euro também está em baixa de 0,72%. O euro está custando R$ 6,28. Ibovespa em baixa de 0,61%. Os pontos do Ibovespa hoje estão 142.271 pontos. 142.271. O Bitcoin está em alta de 0,21%. R$ 622.372. R$622.372 está custando um Bitcoin. Os pontos, o índice do IPCA está em baixa de 0,11% desde agosto de 2025 e a taxa Selic em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. Ouro, a grama do ouro está custando R$ 634,48. Ajude o site Fishing News, o Notícias do Dia. Você pode mandar aí um Pix, né? No valor na chave Pix de 41, que é o DDD, 41, tá? 996460100. 41 996460100.
tá ok? E também você pode ajudar aqui o Conectado 7 nesse QR Code. Então você vem aqui nesse QR Code, tá? Coloca seu celular aí, manda uma ajuda de R$2, R$10, R$20, tá? Quanto você quiser ajudar, tá? Vamos às notícias nacionais aqui. As notícias nacionais, o que acontece no Brasil. Ontem, eu pensando que estava gravando todo o programa foi cortado no meio, mas não deu mais depois que continuar as notícias. Nós vamos prosseguir nas notícias de hoje, tá? Vamos falar de hoje. Esquece ontem já foi. Todo mundo já se atualizou, né, no noticiário por aí. Então, Moody's, Brasil e Estados Unidos. Moody's alerta para reversão de lista de isenção dos Estados Unidos ao Brasil após condenação de Bolsonaro. De novo isso, cara, não suporto isso. Agência de classificação de risco teme ainda que sanções possam atingir os bancos brasileiros, afetando transações transfronteiriças e minando a confiança de investidores. Marinha do Brasil precisa de sistema que exige as fronteiras marítimas, que vigie, né? Um sistema que vigie as fronteiras marítimas. Imagina se os Estados Unidos tiram daqui o GPS. O GPS é norte-americano. E se no meio dessas sanções aí dos Estados Unidos contra o Brasil, tira o GPS, como é que fica aí esses navios? Como é que fica a aviação no Brasil? Como é que fica o transporte, né, no Brasil sem o GPS, que é norte-americano? Imagina se a sanção viesse sobre o GPS, por exemplo. Tá? Você está perdido. Né? A Marinha precisa de sistema que vigie as fronteiras marítimas. Diz almirante. O almirante Alexandre Rabelo de Faria, diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, aponta que a Força Naval deveria ter frota de submarinos nucleares para a proteção da costa brasileira. Nós não temos essa proteção. A verdade é, se qualquer país resolver atacar o Brasil, que tenha submarinos, que tenha uma marinha forte, blá blá o Brasil. O Brasil é um dos países que tem uma fronteira, né, no Atlântico, uma das maiores litorais do mundo é do Brasil. Imagina se o Brasil for atacado via mar. Não tem como se defender. Pela fronteira seca também. Porque os nossos quartéis, eles não estão em pontos estratégicos. Porque, na minha opinião, os quartéis deviam ficar nas fronteiras. Os quartéis, tanto da Marinha quanto do Exército Brasileiro, deviam ficar nas fronteiras. Então, nas fronteiras secas que deviam ser os quartéis. Não dentro das capitais do país. O cara vai servir e o quartel é dentro da capital. Que só aqui em Cuiabá tem uns 3 ou 4 quartéis do Exército Brasileiro. Esses quartéis deviam estar onde? Na fronteira aqui do Mato Grosso, que tem uma fronteira seca aí de mais de, sei quanto, 30 mil quilômetros. Quantos quilômetros que são de fronteira seca no Brasil, sem estrutura nenhuma para invasão. Então, se qualquer inimigo, tipo Venezuela, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, quiser invadir o Brasil, invade o Brasil facilmente pela fronteira seca. O fato é esse, a verdade é essa. Porque não temos como barrar invasão de um exército inimigo. Se alguém quiser lutar contra o Brasil, vai lutar e vai vencer. Por quê? Não temos como barrar, porque não temos estratégicos quartéis nas fronteiras secas. A verdade é essa. E também lá na Guiana, lá em cima, né? Lá na Venezuela, na Colômbia, não tem, cara, proteção. Aqui, por exemplo, aqui, ó, todo o oceano, desde São Luís do Maranhão, desde aquela região lá de cima do Nordeste, até descer até o Rio Grande do Sul. Cadê a proteção? Cadê a proteção de uma suposta invasão? Então, na verdade, que soberania é essa que o Brasil prega tanto? Uma soberania sem segurança? Uma soberania sem estratégia de segurança? Então, o governo federal tem que repensar essa logística. Tem que repensar essa estrutura. Se o Brasil realmente quer ser soberano, precisa criar pontos de apoio para a defesa. Para a defesa. Tá? O Brasil tem que pensar no tempo de paz, tem que pensar na guerra. A guerra se resolve no tempo de paz, garantindo a paz. Como é que se garante a paz? Investindo cada vez mais em segurança. Tem que ter estratégia. Sem estratégia não há um país seguro. Não há um país soberano. Qualquer um pode invadir. Qualquer um pode chegar em território brasileiro e falar, isso aqui é meu e acabou. Entendeu? Somente se tiver uma força, né? Uma força militar
Então, é isso que eu acho do Brasil. O Brasil é muito fraco. Nós temos administradores muito fracos. É o que eu sempre falo aqui. Incompetentes até. Incompetentes mesmo para administrar um país dessa monta aqui, desse gigantismo. O Brasil é um país gigante. É um país gigante. Proporções continentais. Cabem várias Europas dentro do território nacional, dentro do território brasileiro. Vamos lá, o careca do INSS vai prestar depoimento na CPMI. Lógico que tem que ser. Ninguém tem que proteger esse cara, não. Né? Nesta segunda-feira, dia 15, hoje, portanto, diz presidente da comissão, a informação vem após o Supremo Tribunal Federal desobrigar a presença do careca no colegiado. Como que pode alguém interferir sobre essa questão? E foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana, nesse domingo, dia 14. Ontem, né, ele confirmou que o careca vai fazer depoimento hoje lá. Justiça de São Paulo decreta preventiva de 8 pessoas por golpes cibernéticos em bancos. Quadrilha especializada em fraudes bancárias teria causado prejuízo de mais de 1 bilhão e 200 milhões a instituições financeiras. Ao manter as prisões, o juiz Caio José Bovino Greggio apontou o risco de reiteração criminosa. Eles estão se reiterando, estão voltando cada vez mais e fazendo esses ataques às instituições financeiras, né? Os hackers do mal, né? Polícia Federal prende foragido condenado a mais de 56 anos de prisão em ação internacional. Prisão ocorreu no Paraguai após atuação integrada entre forças de segurança brasileiras e paraguaias. Polícia Federal deflagra a 5ª fase da Operação Infante Seguro em Rondonópolis, Mato Grosso do Sul. Alvo é investigado por violência sexual contra crianças e adolescentes e o uso de extorsão digital. Gente, a gente tem que acabar com a pedofilia no Brasil. Tem que pegar todos esses caras, botar na prisão, tirar completamente a ação cibernética dele, né? Tirar completamente o celular da mão no cara desse, computador. Nós temos que fazer uma campanha forte contra a pedofilia, né? A invasão da sexualidade das crianças, né? Os abusos contra as crianças. Nós temos que ser fortes nisso aí. A justiça tem que ser forte nessa questão. Porque é desesperador para os pais saber que, de repente, o filho seu, uma filha sua, está sendo abusada sexualmente via digital, né? Ou até na escola, ou na vizinhança, ou até em família, né? Então, a mãe deve ficar muito atenta quanto a essas questões, né? Os pais têm que ficar muito atentos quanto a essas questões. E eu não aconselho o celular na mão de criança, não, gente. O celular a criança deve receber só depois que passar o ensino médio. Aí o papai fala, eu vou dar um celular para você. A mamãe ia falar a mesma coisa. Eu só vou dar um celular para você depois que você passar do ensino médio. Estudar, chegar na faculdade. Aí você vai ganhar um top. Você vai ganhar um iPhone da Apple, né, da maçãzinha mordida lá. Tá? Assim que deveria ser. É assim que eu fiz com a minha filha, tá? Polícia Federal prende foragido, eu já falei, de 36 anos de prisão em ação internacional. Prisão aconteceu no Paraguai após atuação integrada com forças de segurança brasileiras e paraguaias. Foragido condenado. Polícia Federal deflagra a 5ª fase da Operação Infante, eu já falei. Polícia Civil suspeito de envolvimento com o PCC, um policial civil, cara. Ele estava envolvido com o PCC, é preso pela 3ª vez em São Paulo. Silas, como é que esse cara saiu? Silas Salermo Elias Júnior foi delatado por Vinícius Gritzbach e já tinha sido detido em fevereiro deste ano, em novembro de 2024. Como é que o Vinícius Gritzbach já tinha delatado o Silas Salermo e esse cara estava solto? Como é que se explica isso, juízes? Justiça brasileira, como é que se explica uma coisa dessa? Né? Como é que se explica isso para a opinião pública? Você soltar um cara tão deletério aos seres humanos, ao Brasil, como esses caras aí, tá solto. Devia estar preso, gente. Pioneira. Polícia Científica do Paraná
é destaque internacional por geologia forense. Ação da Polícia Civil Paranaense de recrutar peritos em formação em geologia foi destacada no boletim da União Internacional de Ciências Geológicas, uma das mais importantes instituições, que é a Universidade Federal de Goiás, né, IUGS-IFG, uma das mais importantes instituições mundiais dedicadas à pesquisa e à disseminação do conhecimento geocientífico ligada à ONU, ligada à ONU. Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia repudia médico neurocirurgião Ricardo Barbosa, que elogiou o assassinato de Charlie Kirk. Olha, um médico, cara, um médico sem alma, né? Ele elogiou o assassinato de Charlie Kirk. Você vê aonde chega o absurdo, né? No coração e na mente das pessoas. Pessoas sem Deus, endemoniadas, são pessoas endemoniadas, né? Não importa se o cara é médico, se o cara, o que ele é na sociedade, se ele é escritor, o que é. Mas se ele comemorou a morte de Charlie Kirk, ele é louco. Ele é sem alma, ele é um demônio, na verdade. É um ser humano em carne, mas um demônio, na verdade, no espírito, né? A SBN afirmou, que é a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, afirmou manifestar veemente repúdio às condutas recentemente noticiadas e declarou total apoio às ações disciplinares que serão conduzidas pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, CREMEP, e pelo Conselho Federal de Medicina, CFM. Eu quero mais que as pessoas que não estão fazendo um bom trabalho ou que está com uma opinião diferenciada, que eles se arrependa e se converta, e jamais vou comemorar a morte de um inimigo meu. Pelo contrário, eu vou chorar, eu vou sofrer junto, porque eu gostaria que todos os seres humanos se salvassem. Eu gostaria muito que todos os seres humanos se convertessem a Deus, voltassem à consciência, voltassem à lucidez, né? E deixassem essas loucuras de lado. Loucuras, tá? Escolas infantis de Porto Alegre registram surtos da síndrome mão-pé-boca. A prefeitura emitiu alerta epidemiológico por conta do aumento do número de casos da doença. Mais de 160 pessoas foram infectadas na capital gaúcha. Síndrome mão-pé-boca. O que é isso? Depois vamos estudar mais a respeito, né? Para a gente saber o que realmente são essas doenças aí que estão atacando principalmente os infantes, né? As crianças. Risco extremo de queimadas mobiliza gabinete de crise em São Paulo. Última semana do inverno será a mais crítica da estiagem em 2025, segundo a Defesa Civil Estadual. A Defesa Civil de São Paulo está mobilizando gabinetes, mobilizando todo mundo, tá? As empresas, tanto públicas quanto privadas, de que o risco muito grande nessas últimas semanas, nesses últimos dias de inverno, o risco de queimadas, né, de incêndios florestais e também de queimadas urbanas, tá? É muito grande. Isso pode trazer complicações na área da saúde, cada vez maior, né? Em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, Tocantins, Pará, né, Maranhão, os estados do Nordeste, né, estão correndo risco aí. A Amazônia, imagina a Amazônia, Rondônia, Roraima, né, queimadas, né, florestais aí que pode trazer consequências graves na área da saúde. Incêndio atinge fábrica da Nestlé em Araras. Essa fábrica da Nestlé em Araras é uma cidade que fica no interior de São Paulo. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção. Não havia pessoas no local no momento do incidente. Graças a Deus não houve morticínio de pessoas, só perdas de coisas materiais, né? Materiais, não vidas humanas, graças a Deus. De olho na cana-de-açúcar. São Paulo é um dos maiores produtores, ou talvez o maior produtor do Brasil de cana-de-açúcar, né? São Paulo impulsiona produtores de cachaça
líder na produção nacional de cana-de-açúcar, e o estado de São Paulo avança na estratégia, né, de consolidar o agronegócio como motor da transição energética. Com a meta anunciada pelo governador Tarcísio de Freitas de tornar São Paulo o primeiro estado brasileiro a substituir completamente o diesel por combustíveis renováveis. A cana-de-açúcar desponta como a principal matriz dessa política. Última notícia nacional. Cidade de 8 mil habitantes receberá 25 bilhões... Não, como que sim? Bom, vamos ler. Cidade de 8 mil habitantes receberá 25 bilhões para abrigar a maior fábrica de celulose do mundo. Em etapa única. Projeto bilionário promete transformar pequena cidade de Mato Grosso do Sul em polo global de celulose e energia limpa, atraindo empregos, investimentos e inovação tecnológica para a região. Com investimento de 4 bilhões e 600 milhões, cerca de 25 bilhões, né? 25 bilhões. 4 bilhões do que? De dólares, né? A chilena Arauco escolheu a cidade de Inocência para exercer a nova unidade do projeto Sucuriú. É fabricação de celulose, né? E energia limpa. Vamos ver como que isso vai funcionar. Depois a gente vai ler mais a respeito, né? Ciência e tecnologia. Arqueólogos acham objetos neolíticos de 5 mil anos em pântano da Suécia. A característica lamacenta e sem oxigênio da área favoreceu, segundo os especialistas, a alta preservação dos itens históricos. Arqueólogos encontram igrejas de 1.600 anos com mural de Jesus no Egito. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a descoberta em um comunicado no fim de julho, e a revelação oferece novas perspectivas sobre a transição do paganismo ao cristianismo e sobre a vida religiosa e social na região durante os primeiros séculos da era copta. Que bom, né? Estrela ultra pobre em metais pode revelar segredos do início do universo. Astrônomos identificaram uma nova estrela que pode colocar em xeque as atuais hipóteses sobre a formação de astros. Bom, esse aí foi o que se nos apresentou sobre ciência e tecnologia, né? O de hoje. Esportes. Campeonato Brasileiro Série A, 23ª rodada. Ontem teve muitos jogos, né? O Bragantino ficou no 1-1 com o Sport. Quando você pensa que o Bragantino vai ganhar, vai dar uma goleada, ele fica em 1-1 contra o Sport aí. O Sport jogou pra caramba, né? Pra não levar uma goleada. O Atlético de Minas Gerais também ficou no 1-1 com o Santos. O Santos não tem jeito, né? Parece que o Santos vai cair mesmo. Juventude 0, Flamengo 2. Flamengo continua na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Ganhou do Juventude em casa do Juventude ontem em 2-0. São Paulo venceu o Botafogo, né? Foi o grande clássico, né, de ontem. São Paulo e Botafogo. Rio contra São Paulo. E o São Paulo venceu o Botafogo em casa, né? No Murumbis, lá no Murumbis, por 1-0. E o Vasco ficou no 2-2 com o Ceará. Empatou no 2-2 aí. O Vasco acho que saiu da zona de rebaixamento, né? Com esse resultado. Né? Tá fora da zona de rebaixamento, eu acho. Série B, 26ª rodada, Operário do Paraná ficou no 1-1 com o Cuiabá. O Cuiabá não conseguiu vencer o Operário lá no Paraná, na casa do Operário, tá? Mas pelo menos um apanhou, né? Então o Cuiabá ficou no 1-1 e agora o Cuiabá aqui em casa precisa ganhar, né? Nem que seja de 1-0, 1-0 já é goleada, tá? O Cuiabá precisa ganhar, fazer gols, tanto um time quanto o outro. Teve muitas oportunidades de fazer o gol, principalmente o Cuiabá tem muita oportunidade de fazer gol e não conseguiu fazer, né? O Cuiabá precisa acertar o alvo, né? Que é o gol. Também o goleiro do Operário ajudou bastante, né?
Atlético Clube 2-0 no Botafogo de São Paulo. Então o Atlético Clube venceu em casa, né, o Botafogo de São Paulo por 2-0. Isso na Série B, tá ok? Vamos lá, futebol. Corinthians conquista 7º título do Brasileirão Feminino. Ontem foi a vitória do Corinthians, que na última partida, domingo passado, tinha enfrentado aí o grande time também feminino, que é do Cruzeiro, né? Cruzeiro lá de Minas Gerais, ficou no 2-2. E ontem o Corinthians conseguiu vencer o Cruzeiro em 1-0, lá no estádio do Corinthians, né? Na grande arena do Corinthians. O gol foi de Thaís aos 4 minutos do segundo tempo. Na primeira fase, a Raposa, o Cruzeiro, havia conquistado a melhor campanha, com o Timão em segundo lugar. Mas o Timão soube aproveitar a oportunidade ontem e fez 1-0 e é novamente campeão, né? Corinthians vence o Cruzeiro e novamente é campeão, né? E foi um jogo assim bonito de ver. As meninas estão jogando bolão, né? Futebol feminino no Brasil só nos traz orgulho, né? Só nos traz orgulho. Eu fico feliz em ver as mulheres, né, crescendo tanto, progredindo, indo pra frente, sabe, batalhando. É isso aí, mulherada. Né? Realmente a mulherada tá dando orgulho, trazendo orgulho pro brasileiro. As mulheres do Brasil não nos decepcionam, né? Brasil passa sufoco, né? Isso no vôlei, né? No vôlei masculino. Brasil passa sufoco, mas vira contra a China na estreia do Mundial de Vôlei Masculino. Foi uma partida dura, mas o Brasil conseguiu vencer os chineses. A seleção brasileira conseguiu uma vitória importante de 3-1 na fase de grupos da competição. No tênis, o João Fonseca, né, que é a nossa revelação, que é o nosso tenista revelação no tênis brasileiro, João Fonseca vence Tsitsipas e coloca Brasil nas qualificatórias da Copa Davis em 2026. Jovem fenômeno derrotou o ex-top 3 do mundo por 2-1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-5. E o Brasil garantiu a vitória sobre a Grécia por 3-1. Tiansoa Rakotomanga, no tênis, é a primeira campeã de simples do São Paulo Open, né? O SP Open. Sobre a conquista, a francesa que nasceu em Madagascar, na ilha de Madagascar, disse que esse era um título que ela queria e estará em seu coração. É apenas o 3º torneio de elite disputado pela jovem tenista de 19 aninhos apenas. E é o seu primeiro título. Rebeca Lima conquista o ouro no Mundial de Boxe em Liverpool, na Inglaterra. Bolinha, Falcão e Isaías levam a prata. Brasileira derrotou a polonesa Aneta Jagielska na categoria até 60 quilos e garantiu o primeiro pódio para o Brasil. Superados por uzbeques, Yuri Falcão, Isaías e Luiz de Oliveira ficaram com a prata. Caio Bonfim é prata na prova de 35 quilômetros do Mundial de Atletismo. Novamente, né? O brasiliense lá, o cara, Caio Bonfim é de Brasília, né? 35 quilômetros do Mundial de Atletismo. Ele ficou com a prata, tá? Disputado em Tóquio, Japão. Atleta da marcha atlética ficou atrás apenas do canadense Ivan Dunphy. Ivan Dunphy conseguiu aí ser conseguiu a sua medalha de ouro. Hugo Calderano, agora o tênis de mesa, né? Ping-pong aí. Hugo Calderano perde para o número 2 do mundo e fica com o vice na WTT de Macau. O mesa-tenista brasileiro tentou reagir, principalmente quando tinha o serviço, mas encontrou um adversário muito sólido, que explorou terceiras bolas e finalizações rápidas rente à rede. Brasileiro foi derrotado por 4-0, com parciais de 11-9, 11-7, 11-9 e 11-4. Em 36 minutos de jogo, apesar do revés, Calderano mantém a excelente sequência na temporada, né?
É tudo, o tênis também é estratégia, né, gente? Tudo é estratégia, né? Agora vamos ver aí notícias internacionais, né, gente? Notícias internacionais. Oh, meu Deus. É um mundo cada vez mais louco, um mundo cada vez mais complicado, né? Guerras que nunca ninguém acaba com essas guerras. Parece que o mundo está caminhando mesmo para uma guerra sem precedentes na história, né? Ucrânia afirma ter atingido uma das maiores refinarias da Rússia, em Leningrado. Autoridades das Forças Armadas da Ucrânia anunciaram neste domingo, ontem, dia 14, que um ataque com drones atingiu a refinaria de Kirish. A declaração acrescenta que explosões e incêndios foram registrados e os resultados do ataque estão sendo esclarecidos. A Ucrânia considera limitar serviços móveis para combater drones russos. Medida visa impedir que redes sejam usadas para coordenar ataques contra Kiev. Kiev que praticamente está toda destruída, né? A capital da Ucrânia lá. União Europeia condena a entrada de drone russo no espaço aéreo da Romênia. Episódio registrado neste último sábado, dia 13, que gerou forte reação em Bruxelas, na Bélgica. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chamou o incidente de uma violação flagrante da soberania da União Europeia e uma grave ameaça para a segurança regional. Rússia divulga vídeos de lançamento de míssil hipersônico. O governo russo anunciou neste domingo, dia 14, ontem, portanto, que realizou testes bem sucedidos com um míssil de cruzeiro hipersônico contra um alvo no mar de Barents, no Oceano Ártico. Além disso, informou o Kremlin que os exercícios militares com bombardeiros supersônicos Sukhoi Su-34 também foram executados em conjunto com as Forças Armadas da Bielorrússia. Ixi Maria, quando a gente pensa que vai melhorar, está piorando. Secretário de Estado dos Estados Unidos da América chega a Israel em meio às tensões. Visita oficial de Marco Rubio acontece após israelenses atacarem o Catar em operação para matar lideranças do Hamas. Ai, quando vai acabar isso? Israel diz que membros do grupo terrorista Hamas pediram para deixar Gaza com suas famílias. Segundo o comunicado das Forças de Defesa de Israel, FDI, entre os pedidos estão nomes de figuras ligadas à administração do grupo terrorista islâmico que controla o enclave. Será que Israel vai deixar esses caras saírem de lá? Número de mortos em protestos do Nepal sobe para 72 pessoas, 72 almas. Lideradas pela geração Z, manifestações violentas levaram à renúncia do primeiro-ministro e à morte de muita gente, né? Nova primeira-ministra interina do Nepal promete acabar com a corrupção. Mais de 20% dos jovens nepaleses com idades entre 15 e 24 anos estão desempregados. Segundo dados do Banco Mundial, enquanto o PIB anual por habitante gira em torno de $1.450. Deus do céu. PIB anual, gente. Um vexame isso aí. China vai criar reserva natural nacional em Scarborough Shoal, um recife altamente disputado no mar da China Meridional. E a área é uma área de tensão ali, uma área de tensão militar. Medida gerou fortes protestos nas Filipinas, que disputam a região com Pequim. Estados Unidos. Caças dos Estados Unidos pousam em Porto Rico, em meio à tensão com a Venezuela. Aviões fazem parte de operação para combater cartéis de drogas e reforçam efetivo militar americano no Caribe. Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos da América mandam revogar visto de brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk. Ordem foi dada por vice-secretário de Estado Christopher Landau.
que classificou o comentário do médico como assustador. Um médico, cara, você acredita? Comemorou a morte, o assassinato brutal, né, e bárbaro do Kik. Um médico, médico, imagina se não fosse médico, né? Seria um terrorista, com certeza. Deve ser um açougueiro esse médico aí. Eu não seria paciente de um médico desse. E se fosse paciente dele, sairia fora imediatamente. Imediatamente. Agora vamos ver uma notícia boa, talvez. O novo Papa, Leão, que até agora eu não vi fazendo nada, né? Diante das tensões militares e de guerra no mundo. Vamos ver o que o Papa fez. Papa realiza a tradicional oração de domingo no dia em que completa 70 anos. Ele completou 70 anos. Tá. Fiéis lotaram Praça de São Pedro e trouxeram cartazes parabenizando o pontífice pelo aniversário. Parabéns, Papa. O senhor fez 70 anos. Agora eu quero que o senhor trabalhe em prol da paz mundial. Tá? O senhor fez 70 anos já. O senhor não é mais um guri, uma criança, né? É um homem adulto. Agora eu quero que o senhor entre de sola sobre essas questões da guerra e resolva e acabe, né, com as guerras do mundo. Resolva isso aí, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais notícias nessa questão de guerras, né? Tem que lutar pela paz, tem que sair aí desse trono confortável aí no Vaticano, né? E começar a visitar os países em guerra, os líderes dos países em guerra, buscando a paz. Com a ajuda aí dos norte-americanos, da União Europeia, sei lá, todo mundo, né? Eventos históricos do dia. Vamos lá, o que aconteceu no dia 15 de setembro, né? De anos e anos atrás. Vamos lá, eventos históricos do dia. Em 1590, conclave papal, Giambattista Castanha é eleito Papa Urbano VII. 1644, conclave papal, Giambattista Pampili é eleito Papa Inocêncio X. 1821, a Capitania Geral da Guatemala declara sua independência da Espanha. 1903, o Grêmio Futebol Porto Alegrense é fundado. Oh, meu Deus, que notícia fantástica. Então, hoje o Grêmio está fazendo anos, né? 1940, Segunda Guerra Mundial ocorre o clímax da Batalha da Grã-Bretanha, quando a Força Aérea Real abate grande número de aeronaves da Luftwaffe. É um nome alemão aqui, tá, pessoal? É difícil de falar. Grande número de aeronaves da Luftwaffe, ramo aéreo da Wehrmacht, durante a Alemanha nazista. Olha os nomes alemães. 1944, né, tem significado, mas para a gente é difícil falar. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do Marechal Mascarenhas de Moraes, parte para a guerra na Itália. 1959, Nikita Khrushchev torna-se o primeiro líder soviético a visitar os Estados Unidos. 1962, o navio soviético Poltava se dirige a Cuba, um dos eventos que movimentam a crise dos mísseis de Cuba. 1968, a espaçonave soviética Zond 5 é lançada, tornando-se a primeira espaçonave a voar ao redor da Lua e reentrar de volta na atmosfera da Terra. 1983, o primeiro-ministro israelense Menachem Begin renuncia. 1995, o voo 2133 da Malaysia Airlines, um Fokker 50, cai no aeroporto de Tawau, na Malásia, matando 34 pessoas. 2020, ocorre em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, a assinatura do acordo para a normalização das relações entre Bahrein e Israel. Aliás, entre o Bahrein e Israel, regulando as relações entre Israel e duas nações árabes, os Emirados Árabes e o Bahrein. Ok, essas foram as notícias de hoje, né? Eu espero sinceramente que Jesus Cristo esteja em nossos corações, né? Que a gente tenha paz nesse dia, que nós possamos trabalhar para adquirir nossos recursos financeiros, para manter nossas famílias, né? Para pagar nossas contas, que está cada vez mais difícil pagar as contas aqui no Brasil, viu, pessoal?
pessoal de fora do Brasil, se supostamente vier assistir esse vídeo. Tá difícil aqui no Brasil. Muitas taxas, muitos impostos, muita incompetência econômica, né, da liderança do país atualmente. Nós esperamos realmente que esse governo acabe logo e entre realmente um ministro ou um governo que realmente socorra os brasileiros, né? Que salve os brasileiros, porque está cada vez mais insuportável viver aqui nesse país com tanta incompetência administrativa e tanta incompetência financeira, né? Econômica, ok? Deus abençoe a todos, a sua família, a sua esposa, os seus filhinhos, né? E todas as pessoas agregadas à sua família, ao seu nome, né? Um bom dia para você. Feliz segunda-feira aí. Começou a semana, pessoal. E quem está num lugar de muito calor, por favor, reidrate bastante. Tome água de coco. Tome água bastante hoje.